Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre fobias com Andréa Reis. Cíntia Miranda falará sobre o processo de aprendizado infantil. Luiz Pacheco abordará o tema autossabotagem e, é claro, a nossa Jurema responde. Olá, eu sou Gabriela, sou psicóloga e você está assistindo o NAP TV. Para iniciar o programa de hoje, a psicóloga Andréa Reis falará sobre fobias. Você conhece a diferença entre fobia e medo? Como podemos fazer para lidar com isso? Confira na matéria. Olá! Nós vamos iniciar uma série falando a respeito de fobias. E quando a gente fala em fobia, é importante definir realmente o que é fobia e o que é medo. Vamos pensar assim, estão associados com o outro. Ou seja, o medo é o temer algo que pode vir a acontecer ou temer algo efetivo que está ali na frente e provavelmente eu vou estar exposto. Medo, né? Medo de situações, enfim, várias questões associadas ao medo. Mas, muitas vezes, eu sinto medo e vou lá e encaro a situação. Ou seja, eu tenho medo de altura, mas o que eu faço? Eu vou numa sacada, vou me encostar e vou dar uma leve olhadinha. Isso é medo, tá? Qual é a diferença, então, entre o medo e a fobia? A fobia, ela não vai permitir que eu chegue na sacada. Então, essa é uma diferença importante e pontual para que a gente saiba o que é isso, o que é o medo e o que é uma fobia. Para quando chegar ao ponto da fobia, aí sim nós precisamos fazer um tratamento e um acompanhamento, porque o que está acontecendo? A fobia, ela é limitante, ela limita a vida da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que trabalham em empresas multinacionais, grandes empresários, que por medo não, fobia de avião, não viajam para lugares importantes que tem que ir, para negociações importantes, por causa dessa fobia, porque não consegue entrar dentro do avião. O que acontece também na fobia? A fobia, você vai sentir reações físicas diante desse medo. Quais são as reações físicas? Taquicardia, sudorese, né? Tontura, enjoo, são os principais sintomas para você detectar que aquilo não é só um medo. Aquilo é uma fobia, é algo patológico, doente, que está realmente limitando a tua vida. E isso a gente pode salientar vários tipos de fobia. Podemos começar hoje, já que eu citei, né, o medo de altura, né? Isso pode aparecer no decorrer da tua vida. Muitas vezes, algumas fobias estão associadas a traumas reais. Como falava de altura, se em algum momento eu caí de um lugar relativamente alto quando era criança e isso ficou registrado no meu inconsciente com esse medo, então toda vez que eu for em lugar alto vai remeter a isso no meu inconsciente. Um exemplo estou dando, mas pode ter vários outros exemplos, então ele não vem do nada, está associado a algum trauma. Por que algumas pessoas que passam por algum acidente depois não conseguem mais passar por aquele lugar, ou não conseguem mais andar de carro porque o acidente foi de carro, enfim. Então, o que acontece? Na fobia de altura, tá? O que acontece? Você não vai conseguir suportar nenhum ambiente que for alto, ou que você corre o risco de cair, ou você não se sentir protegido em teu entorno. Então, uma sacada, pode ser até que eu consiga entrar na sacada, mas não consigo ir até a beira e olhar lá para baixo. Ou eu posso não conseguir entrar no elevador de vidro, que aparece a altura. Então, vão ter várias situações que vão me limitar, e isso é que faz a diferença do que é fobia e o que é medo. Então, a gente vê várias técnicas que pode ser trabalhado essa fobia. Nós temos aqui no NAP a realidade virtual, que através de um ambiente virtual criado
de acordo com a fobia, você vai trabalhar aos poucos a inserção desse ambiente com auxílio do terapeuta, que vai te auxiliar aos poucos a se aproximar. E no momento que você está nesse ambiente e teu nível de ansiedade aumenta, controlado por um biofeedback, né, que é nível galvânico, pelo suor da pele, você vai perceber o quanto tu está ansioso ou não. Naquele momento, no ambiente virtual, é acionado um relaxamento. E aí, qual é a mensagem que você vai mandar para o teu inconsciente, para a tua mente, de que nesse ambiente, que era por hora estressor, agora é capaz de me acalmar. Então, esse tratamento aos poucos, inserindo aos poucos nesse ambiente virtual, a pessoa vai começar a aliviar determinada fobia. Então, quem quiser conhecer mais, olha nas redes sociais, no site, a respeito do que é a realidade virtual. Bom, agora vamos falar sobre infância. A Cíntia Miranda falará sobre os processos de aprendizado das crianças e como os pais e ou cuidadores devem facilitar esse momento. Confere aí! Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem da criança e como a família pode auxiliar nesse processo e como a mãe é importante também nesse processo de aprendizagem. O primeiro ano de vida da criança, assim, ele é muito essencial para esse processo de aprendizagem, porque a mãe ou o responsável que está cumprindo este papel ali, ele atua como um ensinante, né? Então, assim, a criança, quando ela nasce, tudo é novidade, tudo é novo, né? Desde aquele momento em que ela sai da mãe, né? E vai para esse colinho dela. Então, assim, é uma temperatura diferente, são luzes diferentes, são cheiros diferentes, né? E, assim, eu tô querendo falar nisso, tocar nesse assunto dessa importância, porque quem vai passar essa segurança do novo, do diferente, é a mãe. Ou quem, né, nesses primeiros anos de vida vai fazer esse papel. Então, assim, a mãe, ela tem uma responsabilidade muito forte em relação a isso, porque é ela que vai passar essa confiança através do afeto, através do carinho, através do aconchego. E isso, sim, vai favorecer todo o processo de aprendizagem. Então, desde o nascimento, né, até nos primeiros anos de vida, é onde isso vai acontecer, e isso precisa acontecer de uma forma muito saudável para essa criança, né? Então, assim, eu vejo e percebo que a mãe, além de ter a responsabilidade de estar colocando uma criança no mundo, ela é a primeira a mostrar esse mundo para essa criança, né? Então, assim, isso é o processo de aprendizagem, assim, nu e cru, que eu brinco, né? Então, essa é a primeira vivência que essa criança está tendo. Então, assim, claro que a gente sabe que após alguns meses do primeiro contato, a maneira que a criança aprende é na via oral, onde tudo vai na boca, né? É através do olhar da mãe, é através do primeiro sorriso, né? E tudo isso perpassa por esse funcionamento, mãe e filho, né? Até então essa criança entender que eles não são um só, que a criança é um sujeito único e que a mãe não faz parte, né, dela. E isso sim é um processo cuidadoso, porque quando a criança se percebe nesse sentido, né, cortei esse cordão umbilical mesmo, não fizemos mais parte, eu sou um sujeito, você é outro, é também um novo processo de aprendizagem. E muitas vezes a escola é a responsável por esse corte, né? Então, assim, quando tu entrega essa criança no seu primeiro dia de aula, né? Quando essa mãe entrega, ou então, assim, quando essa mãe tem que sair para trabalhar e a criança fica com outro responsável para cuidar. Então, tudo isso são aprendizados. Então, é importante, muito importante, assim, o papel da família ao passar segurança para essa criança, né? Então, assim, a aprendizagem está no cotidiano, está no dia a dia, desde o momento que essa criança nasce. Esses primeiros anos de vida, então, assim, quando essa mãe, no caso, precisa sair para trabalhar, ou quando essa mãe, então, precisa sair por algum outro motivo, mesmo que ela não trabalhe, porque
essa mãe ou quem está cumprindo esse papel de cuidador ali tem a sua vida, né? E isso é de extrema importância para essa criança entender que existe uma outra rotina, que existe um outro funcionamento. Então, assim, quando esses momentos de ausência ocorrem, é muito importante passar essa segurança para essa criança. Então, assim, algo de extrema importância que vai ajudar no processo de aprendizagem já desde os primeiros anos de vida é ter uma estrutura, digamos que semelhante ao que eles têm em casa, né? Por exemplo, às vezes vem uma cuidadora para ajudar em casa, então assim, aquela rotina daquela criança continua sendo semelhante, né? O funcionamento de limites e regras permanecem. Quando tu opta por uma escola também, né? Bom, eu optei por aquela escola, por deixar minha criança, por confiar naquela escola e acreditar no que eles fazem. Então é uma metodologia e regras que eu, como mãe, né? Ou aquele sujeito que está inserido ali nesse papel, vai poder confiar e colocar essa criança inserir essa criança nesse outro ambiente que vai ao encontro do que essa mãe acredita, né? Então isso também é importante para esse processo de aprendizagem, né? Então assim, esses primeiros anos de vida é crucial, porque é onde eles vão construir a personalidade deles, é onde eles vão saber lidar com a empatia, com a resiliência, né? Então quem é que faz isso? São os responsáveis, é a família, né? Então assim, com certeza, isso que eles estão consolidando vai ser extremamente importante para depois na escola, né? Porque a gente hoje vê muitos estudantes com dificuldades de aprendizagem, mas não por eles não terem um potencial intelectual, mas sim por eles não terem explorado coisas lá desde o nascimento, como eu relatei antes, né? Desde o momento de colocar as coisas na boca, de explorar o chão, de mexer na massinha, de mexer na areia, de ir para a natureza, porque criança é natureza, né? Então eles não vivenciaram esse processo de aprendizagem. Então eles estão lá no segundo, no primeiro ou no terceiro ano e não vivenciaram isso. Então isso é a base. Então, assim, a importância da família em colocar essa criança nesse ambiente, colocar eles nesse processo de aprendizagem é extremamente importante para depois, né? Porque a criança é curiosa. Então, assim, no momento que ela é curiosa, ela cria coisas. Então, assim, diferente de tu entregar algo pronto, é deixar eles criar, é deixar eles sentar na areia, é deixar eles se sujarem com barro, é deixar eles tomar o banho de chuva, pisar na lama, pisar na poça de água. Então, assim, isso é aprendizagem e isso é estrutural para depois no processo escolar, né? Porque a gente percebe crianças que não tiveram essa vivência, né? E o quanto isso prejudica, sim, né? Principalmente nessas relações com o outro, nessas relações com o novo e muitas vezes até nessa questão de segurança, né? Porque aprender não é fácil, né? Quando a gente pensa numa questão escolar, então assim, tu tá ali sendo desafiado com o novo, com o diferente, mas esse novo, esse diferente, tu foi desafiado lá quando tu nasceu. Então assim, como que isso aconteceu lá no teu nascimento? Então, isso que aconteceu lá no nascimento vai favorecer ou não nesse novo processo escolar, assim, né? Então, assim, é bem colocar como a família, como essa mãe, quem cumpre esse papel, os responsáveis, são importantes para esse iniciar no processo de aprendizagem, né? Então, assim, é sempre bom lembrar que a criança é a criança da natureza. Está na hora de mais uma psicodica, selecionada com muito carinho por um de nossos profissionais. Após, iremos para um breve intervalo, mas logo voltaremos com o NAP TV. A minha dica de hoje seria o De Vô para Dois, um filme irreverente, bem interessante, muito assim engraçado, mas fala sobre a condição de casal, podendo se rever, questão de rever alguns valores tanto do casamento e tanto quanto a condição de casal. Exatos,
Uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim busca a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Oi gente, aqui César Silva, estou aqui para convidar vocês para o evento no dia 10/5 no NAP, chamado Mercado e o Futuro do Trabalho. Vem conhecer as novidades que estão fazendo com que o mundo se transforme, mas principalmente o que você precisa para se transformar e adequar o seu pensamento a essa realidade. Eu vou falar da Revolução Industrial, eu vou falar principalmente da inteligência artificial, mas também um ponto importante que eu vou trazer é o que você está fazendo com o seu trabalho e com o seu emprego. Vou falar dessa diferença para você entender o que isso tem a ver com a nova batida do mercado, com a nova revolução e o futuro do trabalho. Vem que a gente está esperando você aqui no NAP. Olá, tudo bem? Aqui Fernando Tepacê. Eu estou aqui para te fazer então um convite. Nos dias 14 e 30 de maio a gente vai fazer 2 palestras com o mesmo tema, inclusive com o mesmo título. Minha criança cresceu. E agora? Esse trabalho é um trabalho meu em parceria com o NAP e a gente quer focar naquela criança que cresceu, digamos assim, né? No adolescente, no pré-adolescente, mas falando com os pais. Então o trabalho todo foi pensado para que os pais consigam entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor o que passa dentro dos seus filhos adolescentes e pré-adolescentes. Recentemente a gente fez uma pesquisa e apontou que um dos principais entendimentos que os pais estão buscando é com relação às emoções que movimentam os seus filhos. Não sei se você sabe, mas as grandes preocupações que os pais têm, ou reclamações que os pais têm, que apareceram nessa pesquisa, é referente às reclamações dos filhos, às preguiças, né, excessivas, digamos assim, para tudo, e também o mau humor.
É disso que a gente vai estar falando também e tentando te ajudar a entender um pouquinho mais e tu ter uma relação mais próxima e mais duradoura com o teu filho, tá? Você é nosso convidado então. Agora, o psicólogo Matheus Pacheco abordará sobre o tema autossabotagem, nos avisando sobre pequenas coisas que realizamos durante o nosso dia a dia que nos impedem de crescer. Confira! Olá, meu assunto com você hoje é autossabotagem. Você já sentiu que alguma vez na sua vida você se tornou seu maior inimigo? Que alguma vez algum obstáculo ou mesmo uma doença surgiu no exato momento em que você deveria talvez aproveitar, em que você teve uma grande oportunidade? Então, você pode estar sendo vítima de si mesmo por mecanismos de autossabotagem. Bom, a autossabotagem, na verdade, ela é um fenômeno muito complexo que pode ter relações diversas com muitos aspectos do psiquismo humano. Eu vou abordar aqui com vocês um apenas para que a gente possa pensar e, enfim, seguir refletindo. Bom, na autossabotagem existe um fenômeno que é bastante curioso, porque, bom, se você pensa em alguma oportunidade, algo que você possa vir a ganhar, a primeira coisa que se tem em mente é que, bom, de fato, se eu vou ganhar, então por que me sabotar? Afinal de contas, vai ser tão bom ganhar, né? Enfim, vai ser tão bom evoluir, melhorar, né? Enfim, então por que isso se passa? A autossabotagem, ela pode estar nesse sentido camuflando, escondendo, né? Enfim, alguma espécie de dependência, muito provavelmente uma dependência emocional, ou seja, uma dificuldade de estar mudando, né? Enfim, de estar se distanciando de algo ou alguém. Mas existe um outro aspecto que também é importante ter em mente, é que uma mudança, seja ela qual for, ela gera também uma perda, ou seja, não importa se a mudança é positiva ou negativa, de acordo com aquilo que você pensa ser positivo ou negativo, a mudança ela vai gerar uma perda no sentido de que algo não é mais o que era, ou seja, deixou de existir, algo morreu aí, algo se acabou. E, bom, nesse sentido, quando se muda, é que você realmente perde algo, no sentido de que se eu vou me candidatar a uma vaga e eu não consigo essa vaga, não consigo essa promoção, enfim, muito provavelmente isso vai significar que a minha vida vai continuar a mesma, ou seja, eu não perdi nada, efetivamente falando. Entretanto, quando eu consigo, bom, aí sim há uma mudança na minha vida, há uma transformação que às vezes pode ser completa, de emprego, de cidade, de relacionamento, enfim, pode ser algo que signifique uma grande perda. Então é importante prestar atenção nesse aspecto, porque o sucesso, nesse sentido, ele também pode não ser fácil. Ele pode ter um aspecto difícil, penoso e que exige um certo luto. E negligenciar isso, ou seja, fingir que não, que tudo é bom, enfim, por mais que sim, de fato, seja bom, não vai ajudar a seguir em frente. Pode ser necessário poder parar um pouco, poder refletir, poder olhar para esse aspecto, passar por essa perda, elaborar essa perda, para que de fato se possa perder e seguir em frente. Lá vem ela pronta para mais um desafio. Não perca, Jurema Responde, recheado de alto astral e bom humor. Confira!
falam, um fica falando mal do outro irmão, essas coisas todas. Querida, seguinte, a gente tem um filho diferente do outro, graças a Deus. Tu imagina, tu vê tudo eles bem revoltados, tudo eles bem bravos, você ia ficar louca na cabeça. Então que bom que eles são diferentes. Acredito que nesses quatro deve ter o mais bravinho, menos bravinho, mais calminho, enfim, né? Acho assim, que você não disse aqui direitinho. Mas assim, é normal eles serem diferentes. E é normal eles discutir. A minha filha disse assim, ó. O que acontece? Quando nasce irmão, eles ficam disputando o pai e a mãe. Disputando o quê? A atenção. Então assim, ó. Eles vão fazer uma disputa a vida inteira. Você pode ver você contra os irmãos, se você tem irmão. Você vai lá pra casa da tua mãe, você já é adulta. Quando vê, estão brigando e disputando a atenção da mãe. É tudo a mesma coisa. Então, isso aí é normal. Se os irmãos tudo ficam se dando tudo muito bem a vida inteira, pode contar que alguma coisa aí não deu certo. Alguma coisa não deu certo. Então, assim, é normal essa briga. O que você tem que fazer é uma reunião com eles. Senta tudo os quatro assim e conversa. Escuta aqui, nós temos que resolver isso aqui. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você tem essa responsabilidade. E se acontecer alguma coisa, vai ficar sem celular, você vai ficar... Tem que dar consequência para as coisas. Não dá para deixar essa zona toda, essa bagunça toda. E vocês aí, os filhos dessa aqui que estavam me escrevendo, que não disse o nome. Vocês aí estão me ouvindo? Faça favor de se organizar e vai dar tudo jeito certo se cada um arrumar o seu espacinho direitinho. Mas você tem que botar os limites neles. Onde é que você viu uma coisa dessa? Aí eles estão adolescentes, não querem ir na festa? Não deixem na festa? Não deixem na festa. Pra eles entenderem que tem que colaborar. Tudo que você faz tem que ter consequência. Não dá pra deixar fazer tudo assim. Mas ele já disse. Tem que sentar, tem que conversar, tem que entender o que tá acontecendo. Vê um filho dessa aqui que tem 4 filhos. Vamos se comprometer a ajudar ali para dar essa zona toda. Vamos resolver isso aí. Essas coisas aí também não ficam lá. Eu agora já me lembrei que eu tenho que lavar com um dos meus filhos que me incomodaram e eu esqueci de falar. Eu já volto. Quer dizer, volto depois na outra pergunta. Tá? Tchau. O programa de hoje está acabando, mas você pode ficar com a gente através do Facebook e do YouTube. E se você preferir, você pode também ligar para cá e sugerir qual tema você gostaria que fosse abordado no próximo programa. Você fica agora com a programação da Vale TV e a gente se encontra na próxima semana. Tchauzinho! Krause Assistencial apresentou NAP TV.